Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um vídeo da série Terça do Tesouro Direto. Aqui na Terça do Tesouro Direto, nós discutimos as estratégias para você ter mais rentabilidade que a poupança e com mais segurança. E como que você pode fazer isso? Uma das formas de você ter mais rentabilidade que a poupança e ao mesmo tempo mais segurança, sim, porque a poupança eu considero que ela não é segura, é investindo no Tesouro Direto. Esse é o vídeo de número 32, ou seja, são 32 semanas que estamos produzindo conteúdo de educação financeira. O meu nome é Maicon Lima e o meu objetivo como educador financeiro é te ajudar nessa jornada de ter mais rentabilidade que a poupança e ao mesmo tempo mais segurança. E o tema do nosso vídeo de hoje é: vale a pena investir no Tesouro Direto com as taxas subindo? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Tem um monte de informação na mídia. Eu me deparei com algumas informações, algumas mídias bastante conhecidas falando: não vale a pena investir na renda fixa se a taxa está subindo. Gente, essa é uma informação muito genérica, muito ampla. Então a primeira coisa que eu preciso contextualizar com você, e se você observar aqui embaixo, acabou de desaparecer. Aqui embaixo eu já mudei um pouquinho o nome, eu já complementei. Qual taxa que está subindo? Então é isso que eu quero, a primeira coisa que eu quero contextualizar com você é isso. Qual que é a taxa que está subindo, qual que é a taxa que está caindo? Aqui embaixo eu falei o seguinte: vale a pena investir no Tesouro com a taxa base da economia subindo? Então vamos lá, vamos entender melhor que taxa que está subindo e que taxa que eventualmente está caindo. Eu estou compartilhando com vocês, pessoal, a imagem do site do Banco Central. Então esse é o primeiro passo, tá? A gente entender que taxa que está subindo e que taxa que está caindo. O site do Banco Central, para quem não sabe, ele tem algumas informações e essas informações são informações oficiais. Então se alguém fala uma coisa, se alguém fala outra coisa, mas aqui a gente busca no canal a verdade. A gente busca aquilo que é uma informação oficial, ou seja, aquilo que realmente está acontecendo. Como é que eu acesso o site do Banco Central, Maicon Lima? O site do Banco Central é muito fácil, é bcb, que significa Banco Central do Brasil.gov.br. Então você vai lá e digita lá no navegador, né, www.bcb.gov.br, dá um enter e aí você cai nesse site aqui. O que eu quero que você acompanhe como investidor? Vou só colocar em tela cheia aqui, tá? Mas é o site do Banco Central normal aqui. O que eu quero que você como investidor acompanhe, você como investidor, como investidora, né? Iniciante. Aqui tem várias informações, tá? Que eu acompanho. Principalmente essa parte inicial aqui, ele sempre tem muitas informações relevantes, os relatórios de inflação, relatório Focus, tem um monte de informação, tá? Então se você quiser, relatório de inflação, por exemplo, quiser se aprofundar um pouquinho mais, mas assim, para quem é um investidor iniciante, não tem necessidade, tá? Para quem é um investidor iniciante, um investidor comum, que é uma pessoa que não está no mercado financeiro como eu quero que vocês acompanhem isso daqui, o panorama econômico. Que legal. Então, quando eu estou falando de taxas subindo, eu estou falando dessas taxas aqui. Não estou falando de outra taxa. Eu estou falando da inflação, né, que está subindo, e da taxa Selic. Você consegue visualizar esse gráfico e ver que ele tem uma tendência de alta? Maicon Lima, como assim tendência de alta? Observa que ele está subindo, né? Deixa eu ver se aumentar um pouquinho, se ele fica melhor. Olha só, agora está bem grande aqui. Então, no panorama econômico, tá, aqui no site do Banco Central, a gente tem um gráficozinho bem pequenininho aqui de inflação e a gente vê que está subindo, né, com a pontinha para cima, com a tendência de alta. Então a gente já sabe que a nossa inflação está muito alta, tá? Essa é a inflação acumulada dos últimos 12 meses e, consequentemente, a taxa Selic. Então o que o Banco Central faz? Para que a inflação não cresça tanto, o Banco Central aumenta a taxa base de juros, que é o que estava escrito lá na headline, lá, né, na mensagem lá, um pouquinho antes aqui no vídeo. Então a taxa Selic
ela é a taxa base de juros. E a gente vê que ela está crescendo também. Ela ficou por um bom tempo estabilizada, né, em 2%. Agosto de 2020, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro de 2021, fevereiro, março de 2021. E aí subiu para 2,75%. Então ela ficou muito tempo em 2%. Aqui eu abro um parênteses. Então, primeiro fique com essas duas imagens. São essas taxas que eu estou falando para você que estão subindo, tá? Inflação subindo, taxa Selic subindo. E aí dentro desse cenário, será que vale a pena investir no Tesouro Direto com as taxas subindo, agora que você já sabe quais taxas são? E aí uma coisa que também é muito importante é a gente entender por que a inflação está subindo. E existe uma série de fatores. Eu fiz um vídeo, acho que umas 2 semanas atrás, falando sobre o encarecimento dos produtos, né? Qual que seria o motivo de a inflação no Brasil estar crescendo. Existe uma série de fatores, tá? Uma série de fatores. Mas um dos fatores que faz com que a inflação esteja crescendo no nosso país é que, devido à crise econômica, faltaram algumas matérias-primas. Isso faz com que o custo de produção acabe ficando mais caro. Se o custo de produção ficar mais caro para as empresas, quem é que paga o pato, com perdão da expressão? Quem paga o negócio sempre é o povo, ou seja, os produtos ficam mais caros para nós. Então esse é um motivo de a inflação estar subindo. Vamos anotar isso, eu gosto de anotar, para a gente contextualizar bem, entender o que são essas taxas, o que está subindo, e aí eu entro no assunto de a gente falar sobre taxas subindo e investimentos no Tesouro Direto. Então deixa eu começar a anotar para você agora. Então a gente já sabe que a inflação está subindo, tá, gente? Isso é muito sério. Fique muito atenta a isso. A inflação no Brasil está subindo. Inflação está subindo. Beleza? Por que a inflação está subindo? Existem vários motivos, mas dentre os motivos principais, a gente pode dizer que a inflação sobe quando o consumo aumenta, tá? Isso é uma regra geral e muita gente, inclusive algumas mídias conhecidas, estão falando que o consumo está aumentando e é por isso que aumentou a inflação. Beleza, pode ser, tá? Faz um certo sentido. Então o consumo está aumentando, ou seja, temos um aumento da demanda. Isso faz com que a inflação realmente cresça. Mas o maior motivo de a inflação estar crescendo no Brasil, nesse momento, é devido ao aumento dos custos, tá? É isso que eu tinha falado para você. Ou seja, a demanda no Brasil não está crescendo. Se você acompanhar os números, aí você não precisa entrar nesses relatórios, é só você acompanhar o canal aqui. A demanda não está crescendo tanto assim, mas os custos, esses sim, os custos do produto, né, aumento dos custos de produção, eles são o maior fator que está impactando na inflação do Brasil neste momento, tá? Esse vídeo é do dia 29 de junho de 2021. Agora, o que foi um outro problema, uma outra causa da inflação? Vocês observaram que a taxa Selic ficou lá muito tempo em 2%? Lembram disso? Lembram que eu mostrei para vocês ali o site do Banco Central, né? E a gente tinha aquele gráficozinho da inflação e tinha outro gráfico da taxa Selic. E ela ficou um tempão em 2%. Então isso não é o que está acontecendo agora, mas é um reflexo do que aconteceu no passado. Como a taxa Selic ficou muito tempo baixa, né? Isso faz com que também gere inflação, tá? Então, como a taxa Selic ficou bastante tempo estável em 2%,
E quando a gente sabe que a taxa Selic é a taxa base da economia, tá? Eu vou fazer, inclusive, essas anotações aqui para vocês. Vamos lá, vou colocar aqui embaixo. Taxa Selic é a taxa chamada de taxa base da economia. Toda economia a gente pode dizer que ela é impactada pela taxa Selic. Beleza? Então, quando a taxa Selic fica baixa, tende a inflação aumentar. E quando a taxa Selic aumenta, tende a inflação cair. É por isso que o Banco Central está aumentando a taxa Selic agora. Porque como a inflação está subindo, né, a gente viu que está em 8,06%, o acumulado dos últimos 12 meses, inflação subindo, o Banco Central vai lá, e é uma medida, é uma forma que o Banco Central tem de controlar a inflação, ele vai lá e aumenta a taxa Selic. Só que a taxa Selic ficou muito tempo baixinha, fomentando essa inflação que nós estamos passando agora. Isso já era totalmente previsível. Inclusive, se você acompanha o canal, você já sabe que isso ia acontecer, porque eu já falei isso em vídeos anteriores, quando a taxa Selic estava muito baixa. É uma certa... enfim, é decisões do governo, né? Não vamos levar para o lado político, mas a taxa Selic ficou baixa, a inflação está aí, temos um problema com os custos de produção. Beleza. Contextualizado isso, quais são as taxas que a gente tanto fala que estão subindo, né? Que é o tema desse vídeo aqui. Será que vale a pena investir no Tesouro Direto com as taxas subindo? Então, uma taxa que está subindo é a taxa Selic. E uma outra taxa que está subindo é a inflação. Só que a inflação, ela é medida de várias formas. Tá? A inflação ela é medida de várias formas. O índice que o governo considera o índice oficial de inflação é um índice chamado IPCA, né? IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, tá? Esse que é o significado de IPCA. Então, quando eu falo de taxas subindo, significa a taxa Selic subindo, tá? Agora sim a gente consegue contextualizar. Quais são as taxas que estão subindo? Vale a pena investir no Tesouro Direto com as taxas subindo? Qual que é a taxa que está subindo? A taxa Selic e o IPCA. Essa é outra taxa também, tá? O IPCA, ele é a nossa inflação, tá? IPCA significa índice, deixa eu complementar aqui, deixar certinho. Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o A é de amplo, tá? Então aqui são sinônimos. Eu falar inflação é sinônimo de eu falar IPCA. A inflação está subindo, sim. Aquele 8,06 que a gente viu ali no site do Banco Central é a inflação, que é o IPCA. Beleza, gente? E assim, o Banco Central, ele toma como base justamente esse aumento do IPCA. Por que eu estou repetindo IPCA, IPCA, IPCA? Porque existem outros índices de inflação, tá? Como o IGPM, por exemplo. E aí, se a gente for falar de IGPM, aí tá bem maior, tá? Aumentou muito mais. Mas a gente, nesse primeiro momento, não precisa aprofundar tanto. O fato é que o Banco Central tem uma meta para a inflação, uma meta de inflação. E essa meta de inflação, ela é baseada no IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Voltando aqui no site do Banco Central, rapidinho, para contextualizar mais uma vez isso que eu estou falando, gente. Ó, inflação, né? Está acumulada em 8,06%, é a inflação de 12 meses, esse 8,06%, está com uma tendência de alta, e eu falei que o Banco Central tem uma meta. Olha aqui, ó, aqui está ela, essa é a meta, 3,75%. Quando a meta de inflação é extrapolada, veja que a meta é 3,75%, mas nós já estamos chegando a 8%. Então, quando a meta é extrapolada, essa que é a preocupação do Banco Central, porque ele tem a meta de 3,75%, passou, ele tem que responder lá pro ministro da Economia, lá por que extrapolou essa meta. E aí o que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa Selic.
Ele vai aumentando a taxa Selic, vai aumentando a taxa Selic com a perspectiva de que essa curva da inflação aqui, ela volte a ter uma baixa, ela não continue aumentando. Vamos conectar agora todas essas informações com os investimentos em Tesouro Direto. Então vamos lá. Lembra do tema da aula, do tema do vídeo. Vale a pena investir no Tesouro Direto com as taxas subindo? Então agora você já sabe o que é taxa Selic. Ó, tá aparecendo aí para você. Taxa Selic é a taxa base da economia. Essa taxa aqui, que está aqui no site do Banco Central, né? E já sabe o que é inflação. E eu falei para você que inflação, né, essa inflação aqui do Banco Central, que ela mostra aqui no panorama econômico, e que o Banco Central se preocupa para que ela não cresça demais, é o IPCA. E aí quando você investe lá no Tesouro Direto, ó, não esquece que eu falei, inflação, isso daqui é o IPCA. E quando você investe lá no Tesouro Direto, existe um investimento chamado Tesouro IPCA. EILO, vou colocar na tela aqui para a gente fazer essa conexão. Ó, esse é o site do Tesouro Direto. Michael, eu não sei entrar no site do Tesouro Direto. É muito simples, é o www. Deixa eu escrever aqui com você, www.tesourodireto.com.br. Pontinho aqui, .br, beleza? Esse é o site do Tesouro Direto. Vou deixar o site do Banco Central aberto aqui do lado, tá? Para a gente fazer essa conexão e verificar se vale ou não vale a pena investir com essas taxas, agora que você sabe quais são as taxas subindo. Bom, aqui no site do Tesouro Direto a gente vai em títulos, preços e taxas e a gente vai ter uma relação de quais investimentos estão disponíveis nesse momento para o investidor. E um dos investimentos, eu vou começar por ele, né? Um dos tipos de investimentos, que são esses vermelhinhos aqui, ó. Deixa eu subir mais um pouquinho. São os tesouros IPCAs. Então peraí. O Michael Lima falou que inflação é sinônimo de IPCA. É como se fosse a mesma coisa, didaticamente falando. E eu tenho um investimento chamado justamente Tesouro IPCA. Então vamos lá. Só que eu não tenho só um Tesouro IPCA, eu tenho vários. Eu tenho o Tesouro IPCA 2026, o Tesouro IPCA 2035. Hoje, tá? No dia 29/6/2021, porque isso daqui pode mudar. Isso é o que está na prateleira para o investidor investir nesse momento, tá? Amanhã pode ser que eu não tenha 2026, tá? Possivelmente amanhã ainda vai ter, tá? Mas o que eu quero dizer para você é que os títulos, às vezes, eles saem do ar. Esse é um procedimento normal. Saem os títulos que estão quase vencendo e entram títulos novos, tá? Então se atente a isso também. Então vamos lá, continuando. Eu não tenho só um Tesouro IPCA, tenho vários, né? Tem o Tesouro IPCA 2026, o 2035, o 2045, o Tesouro IPCA mais com juros semestrais e os Tesouros IPCAs com juros semestrais. Eu tenho o 2030, o 2040 e também o 2055. Então vamos lá, qual que vai ser a relação do Tesouro IPCA, dessa tela aqui, com essa tela aqui? Aqui a gente tem inflação e aqui a gente tem taxa Selic. Então a relação, cara investidor, cara investidora, né? A relação do Tesouro IPCA com essa tela aqui, ele cai desse lado aqui, inflação. Não é isso? Porque o Michael está falando, o Michael Lima aqui que vos fala, o educador financeiro, ele está dizendo para você que inflação é sinônimo de IPCA. Legal, Michael Lima. Então o que acontece? Vamos lá. Se eu investir no Tesouro IPCA 2026, quanto que ele vai me pagar de rentabilidade? E essa parte é bastante importante para a gente entender se vale a pena ou não vale a pena investir com as taxas subindo, tá? Então vamos lá. Quanto que ele vai me pagar de rentabilidade o Tesouro IPCA mais 2026? E esse maisinho aqui significa que tem uma taxinha adicional. Bom,
O Tesouro IPCA mais 2026, ele vai pagar de rentabilidade para o investidor IPCA. Mas quanto que é o IPCA, Michael? Olha, eu não sei qual que vai ser o IPCA do futuro, porque eu ainda não sei ler bola de cristal. Mas eu sei que o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, que é a mesma coisa que a inflação, é 8,06%. Ah, entendi agora, Michael Lima. Então isso que é IPCA. Exatamente. Exatamente, seres humanos. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que o Tesouro IPCA 2026, ele vai te pagar IPCA, que eu não sei o que vai ser no futuro, mas se você tivesse investido, sei lá, 12 meses atrás, né, você teria um acumulado de 8,06%. Beleza? Só que ele é mais, né? Ele é Tesouro IPCA mais. Por que mais? Porque ele tem mais, mais uma taxinha aqui, mais uma taxinha. Uma taxa que ele paga para você, investidor, tá? Porque geralmente quando a gente fala em taxa, é uma coisa que assusta, né? A taxa é para eu pagar uma taxa do condomínio, uma taxa de água? Não. Você é o investidor nesse momento, você é a investidora. Então é o que você recebe quando você investe nesse tipo de investimento. Beleza? Então você investindo no Tesouro IPCA mais 2026, você tem uma rentabilidade de IPCA, está dando em torno de 8%, né? Mais 3,71%. Uma forma muito simples, se eu somar aí 8 mais 3, né? 8, 9, 10, 11, é em torno de uns 11% aproximadamente. Beleza? Entendida essa parte. E assim sucessivamente, gente, nos outros tesouros IPCAs. Tá? Aí cada um vai ter uma taxinha um pouquinho diferenciada, né? O Tesouro IPCA 2035, ele vai render o IPCA. Quanto que é o IPCA? Voltando aqui por questões didáticas, o IPCA foi 8% aqui, porque IPCA, o Michael Lima está falando que é a inflação. Ah, tá, beleza. Então o Tesouro 2035 ele vai pagar 8, né, nesse momento, que é a inflação, mais 4,09%. Vejam que ele paga mais do que o Tesouro IPCA 2026, né? Até porque a data de vencimento dele está mais longe. Beleza? E assim sucessivamente. Vamos até o Tesouro IPCA 2045. Vou repetir aqui para ficar bem clara essa parte. Então, o Tesouro IPCA mais 2045, ele paga para o investidor quanto de rentabilidade? Ele vai pagar o IPCA mais 4,09% também. Ou seja, a mesma coisa que o Tesouro IPCA 2035, né? Ele é um título que vai vencer 10 anos depois, em 2045, e hoje ele está pagando ipsis literis a mesma coisa, IPCA mais 4,09. Aí você tem que fazer uma análise também para ver se vale a pena né, receber essa mesma rentabilidade para 10 anos a mais de investimentos. Bom, vale a pena investir no Tesouro Direto com as taxas subindo? O que nós temos que entender? São duas taxas principais que nós falamos aqui. O IPCA, que é a inflação, e a taxa Selic, que é a taxa base da economia. Eilas, o IPCA, que é a inflação, e a taxa Selic, que é a taxa base da economia. Quando você investe no Tesouro IPCA, se as taxas estão subindo, como nós vimos ali no gráfico, se a inflação está subindo, né, que é o IPCA, está subindo, automaticamente o seu investimento vai acompanhar. Ora, se a inflação antigamente era 2%, então o Tesouro IPCA vai te pagar 2%, que é a inflação, mais aquela taxinha fixa que tem depois do sinalzinho de adição ali. Beleza? Mas a inflação agora é 8,06%. Né, que nós vimos ali. Então, quanto que você recebe de rentabilidade bruta? Né? Você recebe 8,06 mais aquela taxinha fixa. Essa taxa aqui, pessoal, do lado direito, essa taxinha aqui, 4,09, 4,09, 3,71, essa é uma taxinha fixa, tá? Isso daqui não altera, não muda. Se você investir hoje, por exemplo, no Tesouro IPCA 2026, você vai ter
3,71% de rentabilidade anual, tá? Até o final do plano, até o final do seu investimento. Beleza? A única coisa que vai variar, quer dizer, a questão que vai variar, que vai acompanhar aqui vai ser o IPCA, porque o IPCA é a inflação. E a gente não tem como saber exatamente o que vai ser a inflação. Então, qual que é a vantagem? É um ponto muito positivo. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui, eu, Michael Lima, sou um educador financeiro, tá? Então, ó, tá aparecendo aqui embaixo, não é uma indicação de investimentos, beleza? É um conteúdo para você aprender, é um conteúdo de educação financeira. Então, se eu investir no Tesouro IPCA, se a inflação subir, se as taxas subirem, o meu investimento vai acompanhar. Eu vou, ó, à noite, pegar meu travesseirinho, deitar e dormir e descansar. É diferente de investir em ações. Não estou dizendo que investir em ações é ruim. Eu gosto de investir em ações. Mas aqui é mais fácil. Se a taxa sobe, teu investimento acompanha. Se o IPCA, se a inflação sobe, teu investimento vai acompanhar. Beleza? Então, vale a pena ou não vale a pena investir com as taxas subindo? Bom, se a taxa, voltando aqui, se a inflação subir e você investiu no Tesouro IPCA, o teu investimento vai acompanhar. Se você investir em qualquer um desses títulos aqui, né, ele vai acompanhar. Então, assim, vamos imaginar aí, Deus o livre, né, que a inflação chega aí a 30% ao mês. Sei lá, isso é uma coisa muito exagerada, tá? Acredito que isso não vai acontecer nos próximos anos, a menos que tenha um descuido muito grande da nossa equipe econômica, o que não é de se duvidar. Mas se a inflação chegar a 30%, não estou nem falando ao ano, ao mês, tu investiu no Tesouro IPCA, então você vai receber na parte do IPCA aqui 30%. Beleza? Você não vai perder para a inflação. Então é isso que você tem que entender. Se as taxas estão subindo e se a inflação, né, a taxa, o IPCA está subindo, você investiu no Tesouro IPCA, o teu investimento também vai estar subindo. Agora eu falei para você que são duas taxas. Eu falei que é o IPCA e falei que é a taxa Selic também. Eu quase não falei da taxa Selic. Então, para a gente finalizar aqui, e antes de eu te convidar para o grupo VIP, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o meu grupo fechado que eu administro e coloco informações lá para investidores iniciantes, vamos falar rapidamente do Tesouro Selic. Então, tem uma outra taxa aqui do lado direito, né, que é a taxa Selic. E ela também está subindo. E aí, como é que funciona? Qual que é a relação da taxa Selic, que hoje é de 4,25%, né? Ela está subindo, por muito tempo ela foi 2, subiu 2,75, 3,5 e agora 4,25, desculpa, por cento. Qual que é a relação da taxa Selic com o Tesouro Direto? Bom, aqui no Tesouro Direto, o que vai fazer referência à taxa Selic vai ser o Tesouro Selic. Então, a mesma coisa que o Tesouro IPCA, aqui no Tesouro Selic, gente. Quanto que paga o Tesouro Selic 2024? Ele vai pagar para você a Selic, mas quanto que é a Selic? Eu não sei. Tá aqui, ó. Tá aqui no site do Banco Central, 4,25. Ah, entendi, Michael Lima. Então o Tesouro Selic 2024 ele vai te pagar a Selic mais uma taxinha fixa de 0,23%. Né? Aqui no caso do Tesouro Selic, ele usa 4 casas após a vírgula, tá? Mas eu estou arredondando. Mais 0,23%. E se eu investir no Tesouro Selic 2027, né? Então no Selic nós temos duas opções, o 2024 e o 2027. Ora, se você investir no Tesouro Selic 2027, você vai ter uma rentabilidade de Selic. Quanto que é a Selic? Tá aqui, hoje 4,25. Então você vai ter uma rentabilidade no Tesouro Selic 2027 de Selic mais uma taxinha fixa de 0,31%, arredondando. Então o que vai acontecer para quem investe também no Tesouro Selic? Quando a taxa Selic subir, essa parte aqui da rentabilidade, né, que é a Selic, também vai subir, também vai crescer. Então, gente, taxa subindo, IPCA subindo, ou seja, inflação subindo, consequentemente, o Banco Central vai se preocupar com isso porque está fugindo da meta e ele vai aumentar a taxa Selic. Então, quem investir em Tesouro IPCA, com a inflação subindo, o seu investimento vai acompanhar, vai subir também. Quem investir em Tesouro Selic
taxa Selic subindo, porque o Banco Central que determina qual que é o valor da taxa Selic, né, o Copom, para ser mais específico, que é o Conselho de Políticas Monetárias do Banco Central, então seu investimento também vai acompanhar. Eu sei que vocês sempre querem a diquinha, né? Vale a pena ou não vale a pena? Seria muito fácil vir aqui e falar vale a pena ou não vale a pena, mas eu preciso que vocês entendam, né? Eu preciso que vocês entendam o que a gente está trazendo, o que a gente está falando aqui no canal. Eu acredito que sim, tá? E assim, isso é o que eu faço, né? Não é o que eu estou indicando para você fazer. Eu acredito que sim. A minha reserva de emergência, eu mantenho a maior parte dela no Tesouro Selic, e toda vez que a Selic aumentar, então a minha rentabilidade, digamos assim, vai aumentar. Toda vez que a Selic cair, a minha rentabilidade vai cair. E esse é um processo normal, é um processo natural do mercado. E eu tenho uma parte dos meus investimentos, aí são investimentos mesmo, em Tesouro IPCA. E aí é muito legal porque toda vez que a inflação aumenta, o meu investimento lá no final, lá no vencimento, eu sei que ele vai estar acompanhando a inflação. E se a inflação cair, tá tudo bem, vai reduzir o meu investimento, mas ele tem mais aquela partezinha fixa ali. Agora, o que você tem que se atentar, se por acaso você está saindo da poupança, e aqui no canal tem muitas pessoas que estão saindo da poupança e vindo para o Tesouro Direto, é que o Tesouro Direto ele é um pouquinho diferente da poupança, tá? É interessante você pensar, se você for investir no Tesouro Selic, é interessante você pensar em uma janela de 3 meses no mínimo, tá? O desejável 6 meses e o bacana para você entender bem o Tesouro Selic, 1 ano. Quer dizer, pode sacar antes? Pode. Igual na poupança, se você depositar hoje no Tesouro Direto, você pode sacar amanhã, você pode resgatar o teu valor amanhã. Mas eu quero que você pense numa janela, se você for investir no Tesouro Selic, de no mínimo 3 meses. O ideal, 6 meses e o desejável 12 meses, para você entender como é que funciona o Tesouro Selic. Agora, se você for investir no Tesouro IPCA, aí é interessante você pensar numa janela mais longa. Numa janela de 2 anos, de 5 anos. De repente, se você for investir para a sua aposentadoria, né, ou para complementar a sua aposentadoria, em uma janela até de 10, 8, 10, 15 anos. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido essa parte de taxa subindo, se vale a pena, se não vale a pena. Façam as suas análises, agora que vocês já entendem tudo isso. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou ler todos os comentários. Assiste o vídeo de volta, pega uma canetinha e anota tudo que o Maicon Lima está falando aqui. E quero te convidar também para se inscrever no meu grupo VIP aqui do WhatsApp. Ele é um grupo fechado, tá? Eventualmente eu abro ele, mas sou eu que administro e faço a organização desse grupo. Não é um grupo bagunçado para todo mundo falar, não. É um grupo para eu avisar quando tem um conteúdo novo aqui no canal e quando tem uma informação relevante, uma informação importante sobre investimentos. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.